voltar a falar aí sobre o combate ao desperdício de alimentos, está tramitando na Câmara de Vereadores aqui da capital um projeto de lei que vai se chamar Projeto de Lei Comida Invisível. A ideia do projeto é que empresas de São Paulo sejam obrigadas a doar alimentos que não são servidos. Para falar sobre o projeto, a gente recebe hoje aqui a criadora do Comida Invisível, a Daniela Álvares Leite. Oi, Daniela, boa tarde. Tudo bem, Márcia? Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Como é que uma advogada foi parar nessa história, nessa briga no combate ao desperdício de alimentos? Pois é, há mais ou menos um ano atrás, eu estava com meu filho em casa e a gente resolveu fazer geleia. Eu precisava de frutas mais maduras. Aí, pesquisando um pouquinho, eu caí num box do CEAGESP, que é um desses lugares que fazem o comércio das frutas. Liguei para lá e perguntei, tem fruta um pouquinho mais madura? Ah, tenho. Eu falei, vocês entregam? Entregamos, mas por que você não vem para cá? Fui com o Pedro e, caminhando ali, a gente começou a ver o tamanho do desperdício. Eram pilhas de mamão, abacaxi, melão, jogadas, simplesmente jogadas, ou na frente desses boxes, ou nas caçambas. Eu cheguei, comprei o que eu tinha que comprar, mas aquilo não saía da minha cabeça. E eu fui pesquisar. E aí comecei a entender o tamanho desse desperdício. Mandei um e-mail para o pessoal do CEAGESP, falando para eles, olha, eu vi isso daí e eu gostaria de fazer alguma coisa sobre esse tema. Na época, eles me escreveram e me disseram para conhecer a iniciativa do Banco de Alimentos, até que vocês apresentaram na aqui. reportagem agora há pouco do Dima e Soldi. Fiquei lá um tempo trabalhando, fiquei um ano mais ou menos ali no CEAGESP, entendendo essa questão do desperdício. Esse projeto do CEAGESP é super bonito, ele recolhe por mês uma média de 160 toneladas de alimentos, só que o CEAGESP joga por dia 100 toneladas de alimentos. Ou seja, pode aumentar muito mais, o reuso desse alimento. Muito. E é essa a ideia do projeto? Exatamente. E aí, nessas pesquisas, me veio em mente a questão de um projeto de lei mesmo. Aí eu escrevi esse projeto, toda a exposição de motivos dele, e ele é muito baseado na Política Nacional de Resíduos Sólidos, na Lei Orgânica da Assistência Social e em algumas iniciativas de fora do Brasil. A França, por exemplo, teve uma lei há uns 3 ou 4 meses atrás, muito linda nessa questão. E então o projeto ele tem são 2 pilares. Um pilar que é o correto destino desses alimentos. Então esses alimentos eles precisam ser destinados ou para levar para entidades que atuem com pessoas em situação de vulnerabilidade social, ou para transformação em compostagem, ou para empresas que transformem em ração animal. E um outro pilar é o pilar da educação. Educação contra desperdício, educação para um consumo consciente. Até para a gente evitar que tenha que estar pensando em onde mandar esse alimento, né? Porque se você faz um prato e come aquilo que está no prato, ensina a criança a evitar o desperdício, você vai acabar com esse lixo, com esse desperdício. Jogar comida fora num país como o nosso, em qualquer lugar do mundo, é um pecado, é um absurdo. É um absurdo. Se a gente for ver uma compra de supermercado hoje, uma família, em média, ela perde 20% do que ela compra, ela joga no lixo. É esse desperdício de alimentos. E em que pé que está a tramitação nesse momento? O projeto ele já passou pela CCJ, já foi aprovado. Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante, é a primeira que dá o start dentro da Câmara. Qualquer projeto precisa passar e ter aprovação dessa comissão. Então, ela já está caminhando para daqui a pouco estar no plenário. Então, não, ela já foi, aí teve uma discussão já lá na Câmara dos Vereadores sobre o projeto de lei. Ele já foi aprovado numa primeira votação em plenário com todas as comissões reunidas. Ótimo. Agora, ele está exatamente no momento de votação popular. Que é a participação das pessoas. A participação das pessoas. Gente, vamos lá, vamos participar? Dá o caminho das pedras, Daniela. O que as pessoas precisam fazer para participar? A gente tem no nosso site, no comidainvisível.com.br, a gente tem lá uma matéria que fala sobre isso e dá o link, é um link para o site da Prefeitura mesmo, que todos podem ir até lá e votar. E aí a pessoa vota, pode compreender e conhecer melhor o projeto e participar dizendo se concorda ou não. E você já está com uma aceitação, vocês já estão com uma aceitação muito positiva, né? A gente está até agora com 94% de aprovação. Que bacana, que bacana. Então essa é a etapa agora de aprovação da população e depois ela deve voltar para o plenário para a última votação. Sem dúvida. Você acha que até quando isso se resolve?
Até eu conversei esses dias com o Ricardo Yang, que foi quem fez a proposta lá na Câmara dos Vereadores, e ele imagina que até julho ele já deve estar aprovado. Agora, para a gente fechar, toda vez que a gente fala de reaproveitamento de alimentos, tem aquela preocupação com a qualidade desse alimento, principalmente para risco de intoxicação alimentar. O que o projeto prevê sobre isso? Tá. O que acontece? Essa questão, ela não é uma questão, todo mundo fala, eu não posso doar, eu sou proibido de doar. Sim. Na verdade, não é bem assim, tá? Existe uma questão que é a responsabilidade civil. A responsabilidade civil hoje, ela é objetiva, ou seja, se eu entro num restaurante e eu passo mal, esse restaurante se responsabiliza por isso, independente de eu pagar ou não pagar essa conta, tá? Certo, então, se ele vai destinar isso para uma entidade ou para transformar em ração, a responsabilidade continua sendo a mesma. Existe um projeto de lei tramitando no Senado que ele visa transformar essa responsabilidade civil objetiva em responsabilidade civil subjetiva, que aí esse restaurante ele só seria penalizado no caso efetivamente de dolo. De uma intoxicação, de propósito, por exemplo. Entendi. Entendeu? Entendi. Agora, o nosso projeto, o que ele faz? Ele visa dar o correto destino. Certo. Por quê? Porque se vai para o aterro sanitário, esse alimento, ele vai gerar gás metano, que é 20 vezes mais poluente que o CO2 na atmosfera. Então, é simplesmente a gente encaminha para o destino correto, porque... Para evitar o lixo. Você viu na matéria do Banco de Alimentos, os alimentos, eles são próprios, eles são absolutamente perfeitos para consumo. Com certeza. Olha, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Vamos acompanhar, nos mantenha informados aqui sobre a tramitação desse projeto. Você está com outro projeto também bacana aí para levar essas comidas para food trucks aqui em São Paulo, mas a gente vai prever, vamos organizar uma reportagem para dividir com o telespectador essa novidade que o Comida Invisível está inventando também. Muito obrigada. Obrigada. Sucesso aí, parabéns, até uma próxima oportunidade. Até.